Oi, pessoal, boa noite. De novo, é sempre uma alegria estar aqui, sempre uma honra, né, poder estar... Esqueci que eu tenho que aparecer na câmera também. Então, é sempre uma honra estar aqui, conversando com vocês, com o pessoal da internet, e de trazer um tema que eu sempre acho bacana, sempre acho legal para a gente conversar. Quem lembra da última palestra que eu vim falar, eu disse que ia ter parte 2. Não estava mentindo. Então, hoje é a continuação um pouco da palestra, da última palestra. Se alguém não assistiu, está disponível no nosso YouTube, fazendo propaganda da casa. Então, nós temos um canal no YouTube com 145 palestras, então é material pra caramba, é bastante coisa que está lá. Desde 2020, quando começou a pandemia, nós já criamos o canal, então todas as palestras, talvez 99,99, uma ou outra que não esteja, mas quase todas as palestras desde então estão lá. Muito legal, tem muito material lá para ser visto. Quer um jeito de ajudar a gente sem custar nada? Siga o nosso canal, gente, porque quanto mais seguidores teremos, ele funciona por sensor de espírito, tá, gente? Quanto mais pessoas tiverem seguido no nosso canal, mas o nosso canal ele aparece para os outros. A gente tem algumas vantagens assim, de transmissão se o canal atingir certo número de pessoas. Então, é um jeito de ajudar também a casa, curtindo nossas redes sociais, curtindo nossos vídeos, divulgando para outras pessoas, caso alguém queira ver. E então, vou falar hoje aqui sobre, né, a segunda parte da mitologia e as leis morais, na parte que a gente chama de jornada do herói. Parece que quando eu falei se vou colocar esse título, não foi à toa, porque é o título que o autor escolheu, mas eu falei que, nossa, parece um pouco chamada de palestra de coach, né? Nossa, jornada do herói, torne-se um herói, torne-se... Não é esse o sentido, já vou dizendo desde já, tá? Ninguém aqui vai sair daqui super-homem, ou a Capitã Marvel. A ideia é que vocês vão entender por que ele chama de jornada do herói. E por que eu gosto tanto desse tema? Por que eu gosto de falar sobre mitos? Primeiro porque eu adoro história, né? Adoro histórias contadas, escutar história. E foi um dos jeitos que Jesus escolheu, uma didática da qual Jesus escolheu, que funciona muito bem. Não foi só ele que escolheu. Várias gerações, várias pessoas ao redor do mundo sempre trouxeram, através da mitologia, de histórias fantásticas, os ensinamentos. Quando não tinha livro, quando não tinha filme, não tinha outro jeito de propagar histórias, a mitologia era um jeito ótimo de guardar algum ensinamento. E ela valia para várias gerações. Então, por isso que ela foi muito difundida. E hoje em dia, o mundo está muito literal. Nós estamos muito literais, porque nós estamos muito concretos. Isso é ruim. Falta um pouco de interpretação de texto para as pessoas, na verdade. Então, quando a gente fala alguma coisa, quando existe um mito, um conto de fada, o Tolkien, ele deu uma tese de quase doutorado sobre conto de fada, e ele levava muito a sério isso. Ele dizia, é uma expressão daquelas pessoas, é uma expressão daquele certo civilização. Então, se é uma expressão daquela civilização, é um extrato da psique coletiva daquele momento que estava vivendo. Então, por que não estudar? E quando a gente diz que o mundo está muito concreto, significa dizer que nós estamos imaturos. Quando a gente se apega à literalidade da coisa, é porque a gente não conseguiu compreender as várias camadas que existem, que a gente está no raso. Mas vocês vão perguntar, poxa, André, como, então, que estudar mito, conto de fada e outras lendas vão me tornar mais maduro? Parece história de criança, é meio lógico isso, né? Você vai me trazer história de criança para me tornar mais maduro? Por
por que você não traz logo uma tragédia? Afinal, o mundo não é cheio de felizes para sempre, né? O mundo é cheio de tragédias. O mundo nu e cru, e a crueldade no nosso mundo ainda ela não é maior, mas ela é mais barulhenta. Porque a tragédia, ela é a realidade nua e crua. Ela não tem subjetividade. Então, quando o autor, para escrever uma tragédia, ele vai quase relatar a realidade. Agora, já o autor que vai escrever uma poesia, um romance, ou até uma comédia, ele precisa passar desse nível de realidade. Ele precisa criar camadas, subjetividade. Então, ele precisa ir além da realidade. Então, quando a gente vai estudar isso, né, não só a minha visão, a visão, né, do Joseph Campbell, que é o que nós vamos estudar aqui hoje, é por isso a importância dele. E ele é estudado pela filosofia. Quem foi o Campbell? Ele estudou até certo ponto na academia, né? Ele era um estudioso das universidades dos Estados Unidos, que até que chegou a certo ponto do doutorado dele, que ele queria estudar as lendas orientais, e a academia falou assim, olha, não. Ele falou, então tá, então eu vou sair pelo mundo, vou coletar todas as lendas e mitos possíveis que eu conseguir coletar, porque eu desconfio que eles têm algo em comum. E o que seria esse algo em comum? O que ele chamou aí de denominador em comum. Ele chamou de monomito, ou seja, tal da jornada do herói, que ele falou, olha, essa jornada que ele chamou, esse ciclo, está comum em todos os mitos. E se está comum em todos os mitos, é porque há uma chance disso ser comum nas nossas vidas. Para estudar isso daqui, não é só para entender os mitos, ou como que o Thor vence Odin, ou se Osíris contra Íris. Ele comparou todos. Ele comparou a nórdica, ele comparou a egípcia, ele comparou a indiana. A indiana, inclusive, ele falou, olha, na hora que ele se deparou com a cultura oriental, incluindo a chinesa e a japonesa e a indiana, ele falou, caramba, vocês querem comparar 3.000 anos de civilização do velho mundo, digamos assim, né, do mundo oriental, com a Europa? Por que vocês estão ignorando o mundo oriental, que tem quase 3.000 anos a mais? Foi riquíssimo e é realmente muito bonito. Mas ele cunhou aqui, escreveu o tal do monomito. A gente vai passar por cada um, mas basicamente ela começa onde todo mundo começa, no mundo real. Vai passar, ficou pequeno, gente. Estou lendo aqui para vocês, tá? O chamado à aventura, a recusa do chamado, o encontro com o mentor, testes de provação, a recompensa, nem eu consegui ler. Caminho de volta, dúvida, ressurreição, retorno e volta para o mundo normal. E falou, poxa, pegou várias histórias. Ele é mais o ciclo. Há quem, se vocês pegarem na internet, existem vários organogramas desses aqui, fluxogramas desses, e cada um tem o seu ponto. Eu tentei resumir. Então, eu escolhi alguns tópicos, mas se procurar na internet não vai ter desse jeito aqui, com essas palavras, talvez, mas só porque eu tentei resumir para hoje, tá? Tem mais de 20 etapas. E não foi à toa que eu coloquei uma foto do Senhor dos Anéis, perdão, do Star Wars, na capa. George Lucas era o Joseph Campbell é o mentor do George Lucas. Então, ele usou desse livro aqui, dessas trajetórias da jornada do herói, para escrever Star Wars. Então, o primeiro ponto aqui é o mundo. A gente parte do início, que é o mundo comum. Opa, passou demais. Toda jornada tem que ter um início. E o início da nossa, de qualquer jornada, é o mundo que a gente está vivendo. É o status quo.
É o momento que a gente vive. Lembrando, né, do Evangelho, todos nós temos simples e ignorantes. Esse é o ponto de partida de tudo. O ponto de partida para qualquer ação é esse momento que a gente está vivendo agora. E se nada acontecer, a gente vai permanecer nele. Porque a tendência, né, lei de Newton, a tendência de um corpo que permanece no estado é que ele permaneça no estado. Seja ele inerte ou seja ele em movimento. Se nada parar, se nada acontecer, ele vai permanecer naquele estado. Então, o mundo, o estágio inicial é o mundo que a gente vive. E ele aponta que a função primária da mitologia dos ritos sempre foi a de fornecer símbolos que levam o espírito humano a avançar, opondo-se àquelas outras fantasias humanas constantes que têm de levá-lo para trás. Então, já partimos de alguns conceitos. Já sabemos que o mito reflete a realidade humana e sabemos que ele tem uma função. Que é a função o quê? Te levar adiante. Fazer com que você avance. E ele diz que a primeira tarefa, então, do herói aqui, do nosso personagem, é... Perdão. A primeira tarefa do herói é te retirar da cena como se olhando aquilo de um jeito diferente. Eles retiram da cena mundana os efeitos secundários e iniciam uma jornada pelas regiões que até então ele desconhecia, onde reside efetivamente as dificuldades que ele vai tornar claras quais são as dificuldades e depois ele vai descobrir como vencê-las. Ou seja, lembrando da palestra do Guilherme da semana passada, desenvolver o senso crítico. Esse é o primeiro passo. Nós estamos no mundo atual. Nós estamos na nossa aqui, ó, paradinhos. Não acontecendo nada no nosso mundo. Para que a gente precise que comece a dar o primeiro passo, a gente precisa aqui, desenvolver senso crítico. Como ele desenvolve senso crítico? Às vezes tomando uma distância. Tentando não fazer parte daquilo por um momento, olhando aquilo com uma certa distância, a gente consegue olhar com senso crítico daquilo. E isso nos faz amadurecer. Por isso que, em diversos momentos, existem os tais ritos de passagem, que eles chamam. E ele conta, ainda não foram feitos registros de nenhum rito tribal que tente evitar a chegada do inverno. Pelo contrário, todos os ritos preparam a comunidade para suportar, juntamente com o resto da natureza, você não é estrelinha sozinho aqui, o resto da natureza vai passar contigo aqui junto, a estação terrível do frio. Isso tem muito a ver com as coisas que a gente quer às vezes. Ah, Deus me livra disso. Ou Deus me dê forças para enfrentar isso. É a menor diferença. Então, a gente deve, no primeiro momento, já deixar para trás tudo aquilo que a vida nos deixou. A gente já é o primeiro momento que sair daquilo. Isso acontece por um incômodo. Então, a cada mudança de ciclo que a gente vai ver, é aquele status quo, gerou um incômodo, eu tenho que sair dali. Se gerou um incômodo, eu vou ter que avançar. Então, isso significa dizer que o incômodo é ruim? Ou é bom? É o que faz, pelo menos, te mover dali. Lembram do mito da caverna? Quando a gente falou daqui? Enquanto todo mundo permanecia acorrentado lá dentro da caverna, por enquanto, aquela era a vida deles. E eles achavam ótimo, formidável. Até que um ficou incomodado e resolveu, eu acho que tem algo lá fora. Eu acho que esse negócio que nós estamos vendo aqui é só sombra. Então, esse incômodo, aí ele percebeu que, poxa, eu não estou nem acorrentado. As correntes não estão nem presas.
Ele só percebeu isso porque ele gerou o incômodo de ficar ali. Enquanto os outros ficaram zombando dele, falou que você está louco? Nós estamos muito bem aqui. Você quer ir lá fora? Você está falando que os nossos mestres aqui estão mentindo para a gente? Que isso não é um mundo real? Ora, é tudo que nós conhecemos. Como que não pode ser real? Coitado. Estava totalmente enganado. Era pura sombra. Então, a gente tem que ter coragem de, pelo menos, sair dessa inércia. Eu lembro de eu sempre lembro disso e me marcou. Foi o mesmo comentário. Uma amiga nossa falou uma vez: eu não peço pratos diferentes, porque eu tenho medo de que eu vá me frustrar com a comida, de que eu não vá gostar da comida. Então, por causa disso, eu sempre peço o mesmo prato. Ou, né, nunca saio do trivial ali, porque eu tenho medo de me frustrar com a comida. Puxa, vai que a próxima comida que você experimenta é a coisa mais deliciosa do mundo e você nunca experimentou. Ou pode ser a pior coisa do mundo. Mas se você só vai ter condição de saber se ela é boa ou se ela é ruim, se você experimentar boa ou se você experimentar ruim. Você precisa passar pelas experiências para poder ter discernimento e senso crítico, para dizer se aquilo é ou aquilo não é. Porque senão alguém vai falar por você. Por isso que a segunda etapa é o chamado à aventura. Depois vocês vão começar a perceber que um monte de filme é esse ciclo aqui. Tá? Mulan, filmes da Disney, todos são. Então, o chamado à aventura, ou seja, quando a vida chacoalha e chama, vamos lá para uma grande aventura, vamos lá, Bilbo, para achar matar o dragão. Ele fala, doido, eu estou aqui, ó, aqui no meu condado, comendo minhas plantinhas, estou aqui de boa, uma vida boa, por que eu vou sair daqui? Poxa, mas você vai sair daqui, né? Você vai ter uma curiosidade. Então, o chamado à aventura é o primeiro passo. Não é para todos, não. Jesus mesmo disse, né? Muitos chamados, poucos os escolhidos. Porque é uma dor. E o curioso é que a vida é cheia de transitoriedades, né? Nada é muito permanente na nossa vida. Tem gente que vai, tem gente que volta, tem gente que morre, né? Tem gente que entra na nossa vida, tem gente que sai, tem coisas que vêm. Certas essas coisas que são passageiras. Bons momentos, inclusive, que, puxa, olha, eu lembro daquela viagem, e aí eu passei, fiquei olhando ali, aquele quadro maravilhoso, eu vi um pôr do sol magnífico. Mas cadê? Cadê o pôr do sol agora? Já foi embora. Ele só está na tua mente. Então a vida é cheia de transitoriedades. A vida não tem uma linha de constância. Ela vai ter muitos altos e baixos. E a gente ainda não está acostumado com isso. Ou não percebe que está acostumado. Então, a aventura, ela é sempre uma passagem do conhecido para o desconhecido. E é estranho a gente enfrentar o desconhecido, dá medo. A gente, às vezes, tem tendência a ficar, né, no confortável. Mas é realmente isso que não vai nos dar solidez de dar um passo adiante. Santo Agostinho diz, o que realmente é teu não pode ser tirado de ti. Então, aquilo que você trouxe para você, absorveu e realmente encarou, aquilo é teu. E não morre isso. Aqui no Espiritismo a gente consegue compreender. O corpo morre. A alma, a experiência, a inteligência, não. Isso é teu e ninguém tira. Isso é imortal, já está fixado na tua alma, já tá processado pro resto da tua existência. Só que nós somos seres humanos. E o que acontece quando alguma coisa vem e tenta nos levar para a aventura? Qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Recusar. Então a gente vai ter aquele momento de falar, não, muito obrigado. A gente tem uma tendência de permanecer em inércia. A não ser que, né, essa força exatamente nos puxe dali.
E ele fala, aprisionados pelo tédio, o sujeito perde o poder da ação e se transforma numa vítima a ser salva. Aí chega o momento do vitimismo aqui. É aquele momento que a gente fica, não quero. Eu não quero. É como se a gente fosse a Rapunzel, que ficasse presa no castelo e não quisesse sair. Eu tô presa ali, eu tô bem ali. Muito obrigado. Não, mas vamos viver uma aventura aqui. Não quero. Já passamos por 2 etapas. Ou seja, já estávamos lá no mundo inerte. Veio uma aventura pra gente, um chamado pra aventura, e a gente nesse momento tá falando assim, não é pra mim. E a gente recusa, é como se a gente estivesse numa estação de trem. Vamos imaginar que a gente fosse, né, numa viagem de trem em que vai daqui até a famosa cidade de Jundiaí. Expresso que é turístico. Você nem porque chama turístico. Mas é a linha prata, não é? Não, é a linha Rubi. Rubi, tá. Sai daqui, vai até Jundiaí. E aí eu vou descendo nas estações. Eu tenho a chance de descer na estação, ou eu tenho a chance de chegar no ponto final. Eu desço em cada estação, eu vejo, conheço ali o que tem em cada cidade. Vou parar em Polvilho, vou parar em Franco da Rocha. Vamos passar pedreiras. Vou conhecendo o que tem ali. E aquilo vai me dar uma experiência boa, ruim, mas é sua experiência. Volto para trem. Subo de novo, porque o trem vai passar. O trem vai passar quando a gente não passar. Subo de volta pro trem e decido descer na próxima estação. Tem gente que vai ficar na primeira. Estou confortável aqui. Estou bem aqui, por que eu vou para a próxima? É a imaturidade. Tem gente que ainda está na infância. Mesmo com 70 anos, 60 anos. Porque o medo paralisou a pessoa, o medo, o conforto, falso conforto, né? Você não sabe. Certeza que a próxima não vai ser tão boa ou vai ser ruim? Só no final da sua experiência que você vai ter condição de falar qual foi a melhor estação. Pode ser que seja a penúltima, pode ser que tenha sido a primeira mesmo. Mas pelo menos você vai estar tranquilo na consciência de que aquilo foi a sua melhor experiência. Então, o nosso herói caminhante aqui, ele foi chamado ele foi chamado para a aventura e recusou. E agora é o momento que entra nas histórias o tal do mentor, o mestre dos magos, o Yoda. Então, é o ser que o Campbell falou assim, é sempre o momento que entra o ser mítico, né, entra o ser sobrenatural nas histórias, para chamar o herói de volta, para falar assim, Bruno, você tem condição de ir. Fazendo para a nossa realidade do dia a dia, né? E é isso que é bacana de tudo isso. É que quantas vezes a gente não tem pessoas que chegaram para a gente e falaram alguma coisa, que nos deram uma orientação, que nos deram uma palavra, que às vezes a pessoa nem sabe que falou aquilo, e que nos ajudaram a seguir adiante. Que mudou a nossa vida, às vezes. Um professor, um pai, uma mãe, um amigo sábio, né, uma pessoa mais velha, um colega de trabalho. Quantas vezes se a gente puxar na cabeça, a gente vai ter pessoas que a gente lembra e fala assim, puxa, aquela pessoa falou isso para mim e realmente fez total sentido e mudou aquilo para mim, mudou o meu jeito de agir, mudou o meu jeito de pensar. Eu tinha um ex-chefe que não pagava muito bem, nem em dia, mas dava ótimos conselhos. E realmente, eu lembro de muitos deles, não quer tudo, né, André? E lembra do Sócrates, quando a gente falou, né, de alguns tempos atrás? Uma vez que chegaram para ele, Sócrates era um exímio professor, mas que tinha uma técnica que ele chamava de maiêutica.
E porque uma vez chegaram para ele e falaram, olha, o Sócrates, por que você não pega, por que você não vai lá no Senado e ensina os nossos dirigentes de como ser um homem probo, de como ser inteligente, de como ser de como levar a vida aqui de toda a população para o bem comum. Aí ele respondeu assim, olha, a minha mãe é uma parteira. A minha mãe é uma ótima parteira. Mas dá uma coisa que ela não pode fazer, que é dar a luz para quem não está grávido. E essa, a maiêutica, e parteira é não lembro agora a palavra, mas maiêutica significa parteira. Essa técnica dele, Sócrates não ensinava as pessoas. Ele utilizava de elementos para que a pessoa chegasse numa conclusão. Ou seja, ele era só o orientador para que a pessoa, com os seus próprios fundamentos, chegasse numa conclusão. Essa era a visão dele de que era seria um mestre, um professor. E é essa visão aqui do campo. Ou seja, essas pessoas que entram nas nossas vidas não são para ensinar. Porque se elas fizessem, se elas nos dissessem como agir, faça isso, faça aquilo, o caminho seria de quem? A jornada não seria nossa. A jornada seria do outro. E se tem uma coisa que a gente sabe aqui no Espiritismo infelizmente, ninguém pode agir pela gente. Não tem evolução por procuração. Não tem. Não tem como terceirizar a nossa evolução, o nosso crescimento. A gente vai ter que enfrentar eles. E aí que a gente passa, depois então do herói, saber, e esse mentor dele, puxar, ele fala, puxa, então eu vou. Então eu vou seguir adiante. E é que ele vai entrar o quê? No período de travessia, testes e provação suprema. É aí que ele vai ser testado. E é aí que ele vai passar por todos os desafios da história. Altos e baixos, vai tentar sucumbir, vai tentar vencer, mas ele vai adiante. Afinal, né, nem só a calmaria vive o mar. E nós estamos aonde? Neste momento evolutivo. Hein, Luciano? Qual é o nosso estágio de evolução? Provas e expiações. Então, gente, quando Jesus disse a felicidade não é desse mundo, era para nos lembrar justamente do nosso estágio probatório. E a necessidade da gente resolver todas as tarefas e de sermos testados até que finalmente a gente possa dizer que quem nós somos de verdade. Só depois que a gente passar por essas provações é que a gente vai conseguir definir o que foi bom e o que foi ruim. Que por enquanto a gente só está enfrentando. Mas o nosso senso crítico ele cresce a cada provação. Mas esse aviso de Jesus, ele não é como se fosse uma condenação a um fogo eterno. Não, a felicidade não é desse mundo, então esquece que você não vai ser feliz aqui. Não foi isso que Jesus quis dizer. Ele só está dizendo que nós, nesse estágio evolutivo, não somos perfeitos. Coisas acontecem como resultado dos nossos atos, como consequência das nossas decisões. Mas cabe a nós, unicamente a nós, decidir como que a gente vai sair dessas provações. Porque aí, é o que vem? Não é ainda que não. Porque o que vem é a recompensa. Se o sofrimento nos faz crescer, beleza, é uma lição aprendida. Se a gente passa por aquilo e fala, puxa, olha, até que o preço não foi tão baixo, não foi tão mal assim, não. Pelo ensinamento que eu ganhei nesse momento aqui, essa coisa pelo que eu passei, esse sofrimento pelo que eu passei, eu acho que o preço não foi tão alto. Se a gente chega nesse estágio depois do sofrimento, nossa, ótimo, vencemos. Não vamos voltar com essa casinha. Agora, se a gente pensar, nossa, não consigo nem pensar naquilo que já me causa sofrimento. Ou se aquela situação só trouxe dor, não trouxe
dedo de ensinamento, de evolução, sinto informar que a gente vai passar isso de novo. Não é um castigo. Gente, não vamos nos apegar à literalidade, né, dessa instrução. Não é que a gente, nossa, eu não passei por aquilo, ou eu não vivi bem uma situação, então significa que eu vou viver aquilo de novo? Não. Significa que você vai ter que voltar àquela situação para poder melhorar. Que dizem os psicólogos aqui, né? Que a gente tem que voltar, às vezes, na terapia e enfrentar futebol. Olha, isso daqui não está bem resolvido. Talvez agora eu não consiga enfrentar isso, mas uma hora eu vou ter que voltar para enfrentar. E quando a gente passa por aquilo, a gente fala, nossa, isso não me incomoda mais. É um alívio. É um alívio, porque saber que aquilo não te afeta tanto mais, gente, é uma libertação. Você antes era preso, você era quase escravo desse sofrimento. Não podia nem pensar naquilo. Agora eu já consigo pensar e falar, puxa, não me afeta mais. Porque tudo, gente, tudo que está ao nosso redor, só tem um sentido. Evoluir. O universo inteiro, as nossas vidas, qualquer molécula do nosso corpo, só existe um sentido, evoluir. Se a gente pensa assim, o que eu vim fazer aqui nesse planeta? Evoluir. Não, para onde eu vou? Para frente. Da onde eu vim? De trás. Essa é a regra. Não tem muito, né? Grandes questões da filosofia. Respondi, gente. Muito obrigado. É como, lembra da Gênese, né? Quando lá estava ardendo a cidade em chamas, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal? Figurativamente, né, gente? O Velho Testamento, a Gênese é toda alegórica, não tem quase nada literal. Não era significava dizer que ela virou sal porque ela olhou para trás e ninguém pode olhar para trás, agora é proibido. Ela olhou para trás no sentido de quero voltar. Quero viver daquele passado. Não me deixa aí. Me arrependi, porque Deus falou, vai, segue em frente e não olha para trás. Enquanto os outros estavam aceitando essa função e olhando para trás, seguindo o caminho deles, sem olhar para o passado, estavam bem. Os que olharam para trás viraram sal, tá vendo, gente? Não vamos virar estátuas de sal. Mas não significa dizer que a gente não possa olhar para o passado. Mas não com esse olhar de quero voltar para lá. Mas sim com o olhar de puxa, olha o que eu passei. Olha onde eu estou agora. E por onde eu vim. Saber de onde você veio te faz ser quem você é nesse momento. A vida ela está cheia, né, de pequenas mortes, pequenas ressurreições todos os dias. Olhando para as nossas leis, para as leis morais que o Espiritismo nos ensina, que são universais, nós temos aqui a lei da destruição. Então, a cada momento, a gente precisa destruir um pouquinho para seguir adiante. É nesse momento, inclusive, que a gente se aproxima muito mais do verdadeiro eu. E quando a gente se aproxima do verdadeiro eu, a gente se aproxima daquela essência. A essência da nossa criação, que provém direto da fonte do Criador. Então, quanto mais verdadeiro nós somos, mais desafios vencidos, mais nós nos aproximamos do que verdadeiramente a gente é. Poxa, André, mas não é o contrário? Se eu fosse simples e ignorante, eu não teria passado por quase nada, aí não seria eu. Não, mas e a evolução? E aonde você chegou até esse momento? Você é tudo que você passou até esse momento aqui. Até entrar por essa porta aqui, sentar aqui nessas cadeiras e escutar esse cara aqui falando. Nós somos exatamente o que nós somos nesse exato momento. Porque esse é o fluxo do universo. E nadar contra isso é lutar contra o universo inteiro. É como se a gente estivesse tentando vencer a nado as cataratas do Iguaçu, com bola de ferro preso nos pés. Como se a gente, em vez de utilizar isso a nosso favor,
ir a favor da corrente. Ou seja, vamos utilizar essa força do universo inteiro que está empurrando a gente para frente, para ir para frente. E não ser o que levanta a mão e fala, não quero. Vou ficar aqui sentado, vou birrar e vou ser contra o universo inteiro. Eu falo, mas, gente, mas é o universo contra você, né? Todos contra um. Tá, não, sou eu, tenho meu livre-arbítrio, eu vou. Tá tudo bem. Deus não vai nem julgar. Só vai dizer. Tá, vai ser difícil. E te digo, não vai dar certo, mas é só você que vai ter essa condição numa hora de chegar e saber, nossa, realmente. Às vezes a gente nem consegue enxergar que a gente está nadando contra, né? A gente está tão pilhado naquela questão que a gente não consegue enxergar ao nosso redor e dizer que, puxa, como eu estava indo contra tudo, né? Revoltado contra todos. Novamente, lembra do incômodo lá do começo, né? Não estou dizendo que toda revolta seja isso, todo incômodo seja, porque tem incômodo bom que nos tira daquele status quo. Napoleão, uma vez quando chegou, estava indo lá para invadir a Rússia, ele falou, olha, nesse momento que eu estou, né, ele achava que ele estava vivendo ali uma missão, Júlio César falou isso também, Carlos Magno também falou isso, olha, nesse momento que eu estava com todas as forças do universo a meu favor, eu era invencível. Mas a partir do momento que eu fosse contrário a essas forças, bastaria um átomo para me vencer. Mas saber significa que ele é invencível? Significa que uma pessoa que chega nesse momento ela é invencível? Não. Significa que ela só vai saber lidar com as coisas que vão acontecer. Vai saber, ó, a Matrix está lá, ó, vem a bala, passa, desvia, tudo, né? Não vai morrer. E aí chega aquele momento de voltar. Porque nós temos que sair, nós temos que voltar para a sociedade. E é nesse caminho de volta que o nosso herói tem uma nova hesitação. Ele fala, puxa, vivi tudo isso, passei por essas provações sozinho. Eu tive que viver tudo isso agora. Estou uma pessoa melhor. Devo compartilhar isso com os outros? E é esse momento que ele tem uma crise e fala, vou guardar isso para mim. E é nesse momento que ele percebe que ele pode seguir dois caminhos. O primeiro, que ele pode ter uma percepção de culpa que acaba deixando o nosso coração tão amargurado que a gente pode parar aqui. Puxa, ninguém me ajudou. Para que eu vou fazer pelos outros? Eu vou aqui continuar seguindo minha vida. Então, lá naquele ciclo, eu não volto para a sociedade para compartilhar o ensinamento. Eu paro aqui e saio. Guardo aquilo para mim. Mas, infelizmente, a gente vive em sociedade. Sempre eu falei, a nossa vida é evoluir, mas a nossa vida é evoluir em sociedade. A gente não tem condição de evoluir sozinho. A gente tem que saber conviver com os outros. E um outro ponto também é que ele pode chegar, o ser chega nesse momento, ele cria uma falsa autoimagem a ponto de que ele acha que não está sujeito às regras mais do mundo. Ele está isento de culpa. Poxa, eu venci, eu cheguei tanto até aqui. Nada vai me vencer. Lembra do Napoleão? Eu sou invencível. Infelizmente, o frio venceu ele. Ele não calculou que fosse inverno na Rússia. O inverno na Rússia é um pouco frio. E o Titanic, não lembra? Não sei que eu te tenho invencível, nada vai me afundar. Tinha uma pedrinha de gelo ali. No iceberg, não. Tem 300.000 avisos. A vida dá avisos. A vida vai dando pequenos avisos. Agora, se a gente achar nesse momento que ele isento de culpa, porque a gente chegou, lembra que ele chegou, ele enfrentou muita coisa. Ele chegou ali com bagagem suficiente para entender que talvez possa ser invencível. Mas aí a vida vai falar, não foi para isso que você veio. Porque se a gente é contra, a gente está indo o quê? Contra a essência do próprio universo, contra a essência do próprio Deus.
Isso se chama egoísmo. Se alguém olhar lá no livro dos Espíritos e perguntar tem uma pergunta, né, que fala, qual é o maior obstáculo para o progresso? O egoísmo. E aí que chega, se o nosso herói continua, ele vai seguir adiante. Mas para isso, ele já não é mais a mesma pessoa. Ele vai ter que renascer. E é o que ele chama de ressurreição. E aí, nós somos ótimos de nos reinventar. O ser humano, acho que não, mas a gente é. A gente sai de muitas coisas. Nós já reaprendemos a viver e reviver e nos reinventar muitas vezes. Então a gente é bom nisso. E o Campbell fala uma coisa muito bonita. Ele fala, apenas o nascimento pode conquistar a morte. Ou seja, só o renascimento, só esse ressurgimento é que a gente pode vencer a destruição. Então nós somos um eterno ciclo de destruição e renascimento, destruição e renascimento, destruição e renascimento. Sem pensar, inclusive, em reencarnação. Depois a gente consegue completar aqui num ciclo maior de reencarnação, mas diariamente, a cada reinvenção nossa, a gente teve que morrer um pouquinho. Morrer, né? Destruir um pouquinho das nossas pré-concepções. Tá? A gente chega no momento que a gente vai se reconciliar com nós mesmos. Lembra do eu, aquela essência, vinda do Criador? É essa reconciliação que eu estou tendo. Eu estou voltando para a fonte. Então, eu estou indo de novo de encontro ao meu eu. E cada vez que eu faço isso, cada vez que eu completo esse ciclo, eu cresço maior. Eu me conheço muito mais. Gilberto Gil tem uma música muito bonita que ele fala, né? O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer para germinar. Plantar em algum lugar, ressuscitar no chão. Ele fez para a ex-esposa, né? Que estava se separando, mas é bonito isso. A semente, quando está dentro da terra, ela tem que fazer uma força imensa para vencer o chão e arrumar ali, ó, rumo ao sol. Eu não consigo nem imaginar a força que a gente faz para sair da barriga da nossa mãe. Né? Não lembro, mas não deve ter tido nada fácil também. Até que a gente chega no último estágio, que é o retorno. O santo grau. Esse era, né? Se alguém lembra do Indiana Jones, e ele vai lá em busca do Santo Grau, e na verdade fala, olha, o Santo Grau não é bem assim, o Santo Grau é a taça de madeira, né? Era tudo uma alegoria ali, a cada história do Santo Grau, o Santo Grau é uma coisa diferente. Mas é isso que representa, né? Um retorno triunfal para a sociedade. É aquele momento que eu trago as histórias de gerações e gerações e eu venho voltando para explicar. Quantas vezes a gente precisa de um herói que é simplesmente aquela pessoa que está um pouco mais adiante da gente? Ou às vezes está um pouco mais distante, mas está ali no horizonte. Então, sempre que eu vou olhar para o horizonte, eu vou ver aquela pessoa que já passou por aquilo, me ensinando lá na frente como é que faz esse caminho. Voltando lá para o mito da caverna, é aquele que já andou 2 degraus para diante, volta para contar como é que é o mundo lá fora. E o que andou 2 metros, conhece o caminho de 2 metros. Ele vai ensinar para o outro como é que é o caminho. E assim por diante. Degrau por degrau, o que já andou mais 2 metros adiante, já conhece mais 2 metros do caminho e vai voltar para ensinar como é mais 2 metros. E é assim, degrau a degrau, eles saíram da caverna. E aí, só para finalizar, como minha palestra tem que ter uma historinha, né? Mas essa é curtinha. Talvez eu já falei aqui alguma vez e talvez alguém já tenha falado, porque já circula na internet essa história. Mas eu lembro que foi um tio muito querido que contou, e ele já está no plano espiritual nesse momento. Mas ele é simples, né? Conta a história que
Chegou um senhor e encontrou com uma outra pessoa que estava muito triste. Olha, desisti de viver, desisti de enfrentar a vida, vou agora, não sei mais o que eu faço. E tão desesperado a situação da pessoa estava, que ele resolveu falar com ela, né? E ele colocou 3 panelas a ferver. E a pessoa ficou sem entender nada. Que panela fervendo é essa, tudo? Aí foi, ele colocou na primeira panela, colocou uma cenoura, na segunda panela colocou um ovo, e na terceira panela colocou pó de café. A pessoa continuou sem entender nada. Ele tirou a cenoura, colocou num prato, tirou o ovo, colocou num prato, tirou o café, colocou ali na xícara. Ela falou, tá vendo? Essas 3 coisas passaram pela mesma provação, que foi a água fervendo. A primeira cenoura, ela era rígida, ficou mole, frágil. A segunda, ela era até firme por fora, mas frágil por dentro. Instável, que se você quebrasse a casca, ela ia se destruir. Mas nesse momento, ao quebrar a casca, ela ficou firme. Já o terceiro era um pó de café que era quase intragável ao paladar humano. Mas que nesse momento, ele fundiu-se a água e se tornou uma coisa diferente. Então, as 3 coisas passaram pela mesma provação. O primeiro ficou mais mole, o primeiro abandonou. O segundo ficou mais rígido. Já o terceiro uniu-se àquela diversidade e se transformou numa coisa diferente. Mais agradável, mais palatável e que todo mundo gosta de café. Então, essa o ponto que eu queria trazer para a nossa discussão de hoje. Então, muito obrigado, gente. Eu queria, nesse instante, convidar todos vocês a que nós fizéssemos uma vibração por todo aquele que necessite de amparo, por todos esses irmãozinhos que estão envolvidos na violência que nos cerca no dia a dia, pelas pessoas estarem extremamente egoístas, extremamente materialistas, elas perderam o sentido de fraternidade, de solidariedade. Dos processos que eu vi hoje, uma das profissionais que estava falando, ela disse o seguinte, que graças a Deus, as pessoas de bem ainda são o maior número do que as pessoas negativas. Mas essas pessoas negativas estão afetando muito a sociedade. E elas estão vivendo isso porque nós estamos passando de uma forma ou de outra, ou nós estamos omissos, ou nós estamos influenciando a elas naquela violência. Eu acho que isso foi muito importante. Eu quero convidar vocês a gente vibrar por essas pessoas, por esse país, vibrar principalmente por aqueles que ainda estão perdidos na jornada, que ainda não têm um sentido de vida, não importa qual seja, mas que não têm um sentido de vida, e não entenderam ainda que eles são agentes deles mesmos. Porque nós todos somos agentes de nós mesmos. Nós construímos o nosso caminho, como disse o André. Possa ele ser tortuoso, possa ele ser limpo, pode ser reto, não importa. O caminho quem escolhe somos nós. E quem constrói essa estrada somos nós. Então elevamos o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, a todos esses nossos companheiros, a esses irmãos queridos, esses mentores que nos acompanham, que nos ajudam, que nos influenciam, que nos permita, neste momento, sentir a presença do Cristo e ter como essa presença com um sentido maior.
que nós possamos mandar a nossa energia a tudo aquele. Comece pela sua casa. Vibre pela sua casa. Vibre pelos seus companheiros de jornada. Sejam parceiros, sejam filhos, sejam todos aqueles que convivem com você. Vibre por eles. Vibre também para os seus amigos, aqueles que natural e gratuitamente estão perto de você, que conseguem conviver com você apesar de, que conseguem ter suas diferenças com vocês, mas continuam trocando energia com a gente e nos apoiam a hora que necessitamos. Que eles também possam estar sendo iluminados neste instante. Vibramos por aqueles com os quais trabalhamos, para que eles nos dê a intuição necessária para darmos sequência à nossa jornada. Porque eles nos apoiam, comungam conosco o espaço, enfrentam situações junto com a gente e lutam para sobreviver dentro daquele contexto para alcançar um caminho maior. Que eles também sejam iluminados. Vibramos pelos nossos vizinhos, de todos os lados, de cima, de baixo, que eles possam estar também recebendo nesse instante a vibração maior, a vibração de luz e harmonia. Que nós possamos nesta casa espargir luz e harmonia para todos aqueles que nos cercam. Que haja compreensão, que haja vida, que haja, acima de tudo, a possibilidade de termos uma vivência comunitária, de bom senso, de harmonia e de luta conjunta para melhorar o nosso caminho, o nosso espaço. Vibramos, Senhor, neste instante, pelo nosso país. Vibramos por aquele que é a nossa fonte de energia, aonde viemos encarnar para poder desenvolver as nossas tarefas e aprender nesse caminho. Vibramos pelo nosso planeta, que eles possam estar sendo cada vez mais cercados de luz, que as guerras possam ser superadas, o egoísmo possa ser vencido, que nós possamos ter um sentimento maior de que podemos desenvolver a humanidade dentro do amor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado que nós todos que aqui estamos estejamos recebendo nesse momento fluidos magnéticos necessários para a tranquilização, desenvolvimento e crescimento. E que possamos seguir a nossa jornada em muita paz. Jesus esteja com todos, agora e sempre. Que assim seja.